Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um análise do GE. Eu falei que eu não teria, mas vai ter. Tá? Então vai ser o vídeo das 12 horas. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom? E também, YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6 ou às 7 horas da noite. Ou seja, não vai ter live sexta-feira. Só tem live nos outros dias. Então fique atento. Voltando a falar. Do Gustavo Garcia, né? É triste que eu não tenho o Marcelo Neves, mas tudo bem. Análise. Fluminense é pouco criativo. Acaba dominado. E terá que se reinventar mais uma vez. Ele fala primeiro sobre o ativo Fluminense, né? Que foi muito pouco criativo. Não fez nenhuma tipo de jogada interessante. Acaba dominado. Aí o Flamengo no polo ativo agora e o Fluminense no polo passivo. E terá que se reinventar mais uma vez, ou seja, a única solução. Muito bem. Esquema não funciona em primeiro jogo na semifinal contra o Flamengo e time acaba exposto. Eu só colocaria essa parte aqui, né? Não colocaria essa aqui não, porque pra mim não foi o time exposto, pra mim foi o técnico exposto, tá? De Gustavo Garcia. Ele fez às 4 horas da noite. Pra tu ver só. Eu sempre analiso o título e o subtítulo, então foi muito bom. Na minha concepção, só tiraria essa questão do time. Eu não colocaria a palavra time, sim técnico. Mas fora isso, tá certo pra mim. O Fluminense teve uma noite pra esquecer no Maracanã. Na derrota por 2-0 do Flamengo, para o Flamengo, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Sem André, suspenso, o técnico Fluminense optou por começar o jogo com o Renato Augusto e entrou com um esquema ainda mais ofensivo, com o Martinelli fazendo o terceiro homem de defesa. Não sei se foi o Martinelli fazendo o terceiro homem de defesa. Na minha concepção, o Renato Augusto ficava como segundo volante e o Ganso mais lá pra frente, que foi errado, né? Na minha concepção, o Ganso tinha que voltar para marcar e o Renato Augusto ir lá mais para frente. Mas o que me parece é que ele opta o Ganso mais lá para frente porque o Ganso ele não tem velocidade. Não sei se é isso. E aí ele fala sobre a escalação inicial, né? Que foi Fábio no gol, Guga, Felipe Melo, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Martinelli, Renato Augusto e Ganso, Keno, Ares e Câmara. Só para a gente comentar sobre o vídeo anterior e o vídeo posterior que eu fiz sobre a coletiva, né, sobre quais são as perguntas que eu faria. De fato, será que o Gustavo Garcia também vai ser xingado pelo Diniz por conta da questão de colocar o nome Renato Augusto? Essa é a pergunta. Sem a postura agressiva que o torcedor se acostumou em Copas desde o ano passado, o Fluminense foi pouco criativo e nada energético, principalmente na etapa inicial. Epa, outra informação que o Diniz atacou quer dizer, o Diniz não, o Marcelo atacou o Cão Antinoco. O Gustavo Garcia serve como exemplo, como uma pessoa que entende sobre futebol ou não, Marcelo? Então olha só como que o início do texto já fala sobre a pergunta do Cão Antinoco e a pergunta do Vitor Lessa. Será que o Gustavo Garcia e o GE não vão poder mais entrar para falar com o Diniz? Essa é a pergunta. Com o Flamengo mais organizado, o Flu apostou na saída de bolas curtas, mas abusou dos erros nas trocas de passe, que é o que a gente também está observando bastante. Exposto, sem forças para contra-atacar e envolver, como de costume, viu o adversário desperdiçar uma série de oportunidades. Isso de fato colocou o Fábio justamente como o jogador em destaque na minha concepção. Antes de a gente continuar a falar mais sobre a análise do GE, se inscreva no canal,
Faça o trilho pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo. Vídeos de 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre essa análise. E aí, eu não vou falar a frase do Diniz aqui. Vou pular. Mas eu vou falar. O time que não existiu no primeiro tempo, se fosse só por conta da marcação, o time teria trocado passes com mais velocidade, criado mais chances. Mas a gente não criou e a gente não marcou. É sempre essa coisa fácil. E o futebol não é fácil assim. Não é porque jogou Renato Augusto e Ganso. A gente errou numa enormidade de passes. Saiu jogando mal. Escolheu mal se sair jogando curto ou longo. O time não existiu por conta de um todo. Não, foi por conta de você, Diniz. É isso que eu estou te falando. É muito triste a gente ver que essa frase denota que o Diniz não se responsabiliza. Você também é responsável. Você tem que se responsabilizar, Diniz. Você que escala os jogadores. Você que fala que o jogador não quer mais no Fluminense. Então desculpe, Diniz. Quando ganha, é responsabilidade do Diniz. Quando perde, é responsabilidade também do Diniz. Não é do time todo. Isso tira a sua responsabilidade. E isso, pra mim, é um erro enorme para o que você é, que é um psicólogo. O gol marcado pelo Flamengo com Cebolinha nos minutos finais da primeira etapa fez justiça no placar para o time que mais produziu diante da apatia do tricolor. No intervalo, o técnico Fernando Diniz tirou o Diogo Barbosa e colocou Marcelo em campo. Nos primeiros minutos da segunda etapa, Ganso deixou o gramado com problema físico e deu lugar a Lima. O Fluminense melhorou com as trocas e chegou a ensaiar uma reação. Só para a gente falar sobre o Lima, um pouco sobre até mesmo da coletiva do Diniz, que é o que ele fala assim, mas o Lima é um homem mais ofensivo também. É. E você escala ele errado. Ai, amanhã vai ser tenso. Amanhã eu vou ter que fazer mais um vídeo. Mas que durou pouco. Com a expulsão de Thiago Santos aos 18 minutos do segundo tempo. Com a defesa exposta, o zagueiro vinha sendo muito exigido até então e estava sendo os mais conscientes do time. Mas acabou errando um passe que terminou em um cartão vermelho ao tentar matar a investida de Cebolinha. Com 1 a menos, o Fluminense teve o ímpeto de buscar o empate, interrompido, e viu o Flamengo novamente marcar nos acréscimos, quando Pedro cabeceou livre na área para ampliar. Pelo cenário que desenhou no confronto com a expulsão e a atuação coletiva ruim, o 2 a 0 pode até mesmo ser visto como lucrativo para o Fluminense, que é acostumado a dominar, mas acabou sendo dominado. Só para encerrar, em uma noite que o esquema não funcionou, o time deixou a desejar na entrega e a torcida chegou a iniciar vaias nas arquibancadas. A equipe deu claros sinais que precisa de mudanças para conseguir a vaga na final do Campeonato Carioca. A principal delas é na postura, mas também na forma de produzir e ameaçar. Muito bem essa questão de falar sobre as vaias. E a Diniz de novo, a gente tem que melhorar muito com relação ao que aconteceu hoje. Ser um time completamente diferente, com outro time de postura. Postura parecida de que tivemos no segundo tempo. E daí tentar fazer alguma coisa melhor. O vídeo posterior eu estou falando sobre o primeiro tempo e ele fala sobre o segundo. A postura diferente é no primeiro tempo, não no segundo. E a postura é muito diferente no jogo inteiro. E nos últimos clássicos. Então desculpe, Diniz. Você não pode também falar isso. De novo, você erra falando isso. Forças para se reinventar e buscar resultados. Esse grupo já mostrou que tem. Foi assim na conquista do Campeonato Carioca no ano passado. Em boa parte da Conmebol Libertadores. E também na conquista da Recopa. Só que a diferença é que vamos pontuar aqui ponto a ponto. No Campeonato Carioca era o Vitor Pereira, que sempre errava em tudo. E o Fluminense simplesmente só buscou desse erro os acertos. Não fez nada demais. Na Conmebol Libertadores foi contra o Internacional, que novamente
teve erros gigantescos do Ener Valencia. E na conquista da Recopa foi uma escolha do time adversário que também foi um erro. Ou seja, nunca foi um acerto do Diniz. Sempre foi o erro dos adversários. Fazer o quê? E aí ele resume, né? Que com a vitória do Flamengo, o Flamengo pode até perder por 2 gols de diferença no jogo de volta para conquistar a classificação. Por ter terminado em uma posição superior na Copa na Taça Guanabara, o rubro-negro garante a classificação com empate na soma dos placares agregados. Dessa forma, o Fluminense precisa de um triunfo por 3 gols para se classificar. As equipes voltam a se enfrentar às 21 horas no próximo sábado no Maracanã. E é isso, né? Erros, mais erros, mais erros. Eu vou colocar isso no título, tá? Peço desculpa, mas é triste a gente ver isso, né? É triste a gente ver que um cara que coloca justamente também o semblante de psicólogo, igual como eu também sou psicólogo. Pô, é triste a gente ver isso daí do Diniz não se responsabilizar por coisas que ele mesmo faz, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo like, curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela se quiser mensurar qualquer valor e YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite, então fique atentos. Saudações tricolores, até a próxima!